Outra pessoa entrar pelo celular pode falar com ele. Tá, aqui tá gravando. Aqui nesse botão. Para de gravar. Qualquer coisa, não, deixa gravando aí direto, mas. Qualquer coisa. Aí tem um. Como é que é o zoom mesmo? Esse aqui. É o zoom. Aqui. Aqui tá bom, tá? Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouco de conhecimento sobre prevenção ao plágio. A gente vai ter essa manhã aqui de apresentações e discussões, num tema que certamente atrai enorme interesse da nossa comunidade acadêmica. A gente rapidamente abriu e teve 178 inscritos em 2-3 dias, e até a gente não insistiu na divulgação, porque a gente fez uma pergunta se as pessoas estariam certamente presentes ou provavelmente, e 72,5% dos quase 180 disseram que certamente estariam presentes. Então a gente espera que ao longo da manhã a gente tenha outras pessoas aí chegando para se juntar a gente. Eu vou fazer aqui uma breve contextualização do tema, e em seguida a gente vai dar início às apresentações. Primeiro, o professor Rodrigo Moraes, que é da Faculdade de Direito, vai fazer uma abordagem mais jurídica do tema, e depois do colega da Faculdade de Administração, Leandro Andrade, que vai falar um pouco sobre as questões mais recentes envolvendo o plágio, fundamentalmente o plágio gerado, ou a agressão à propriedade intelectual gerada pela IA generativa, tá? E finalmente a gente vai terminar amanhã com a apresentação da Turing Team, que vai apresentar o software que exatamente procura combater o plágio, inclusive contemplando as possibilidades mais recentes de uso da IA generativa. Bom, o plágio ele está no contexto das más condutas, quando a gente fala em termos de pesquisa, quando a gente fala em termos de produção científica. Certamente a gente tem outros tipos, a fabricação de dados, procedimentos ou resultados, a questão da falsificação de dados, mas também o plágio como uma das condutas indesejáveis que se repetem com muita frequência no nosso meio acadêmico, infelizmente. Bom, algumas curiosidades, o plágio é um problema nosso, é um problema brasileiro, mas é um problema americano, é um problema chinês, é um problema global, é um problema que envolve toda a comunidade acadêmica do mundo todo. Existem alguns estudos que procuram identificar aonde que os plágios estão mais presentes em termos de áreas de pesquisa, e foi identificado que as áreas de ciências humanas e sociais têm mais plágio do que nas áreas de ciências naturais e engenharia, até pelos requisitos naturais do processo de produção do conhecimento de uma área e da outra área, de uma das primeiras áreas e das segundas áreas. O plágio ele é mais frequente em pesquisadores mais inexperientes, por razões óbvias, até talvez por uma certa ingenuidade em relação à própria possibilidade de ser descoberto em relação ao plágio que está fazendo. O plágio pode levar à reprovação de trabalhos acadêmicos, à retratação de artigos científicos e a processos judiciais. Então, existem ônus importantes associados à prática do plágio, e algumas pesquisas que mostram estatísticas em relação a plágio, por exemplo, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, verificaram que 23% de trabalhos de conclusão do curso de graduação
foram encontrados plágio, né? Que é aproximadamente 1 a cada 4 trabalhos. E aí a gente está falando exatamente do primeiro grupo, ou seja, das pessoas mais inexperientes, que não têm exatamente uma familiaridade com o processo científico de produção de conhecimento. Mas quando a gente olha também na questão dos artigos científicos publicados, em outra pesquisa realizada junto ao pessoal da UFMG, esse número não é desprezível, de cerca de 18%. Então, é claro que quando a gente fala isso, a gente fala mais dos plágios que são identificados, muitas vezes há plágios também que não são identificados, como ao oposto também, né? Ou seja, há falsos positivos também, como a gente está conversando aqui ainda há pouco, né, Leandro? Bom, é claro que existe o plágio direto, que é quando você reproduz literalmente aquilo que é o texto sem indicar, né, a fonte. Existe esse plágio indireto, que você procura usar suas palavras, mas você está utilizando o pensamento, a ideia, né, o conhecimento de outro pesquisador sem o citar também. Bom, a pergunta que poderia surgir é por que um evento, né, de proteção plágio sendo organizado pela área de coordenação de inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa, né, e pós-graduação. E aqui algumas questões, né? Primeiro, porque a inovação ela é exatamente a antítese do plágio, né? Quando a gente fala em inovação, a gente pensa em criatividade, a gente pensa em originalidade, e quando a gente pensa em plágio, a gente tem exatamente a cópia e a falta de criatividade. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa no progresso da ciência, no conhecimento cumulativo sendo gerado, e quando a gente pensa no plágio, a gente pensa exatamente no retrocesso desse processo. Quando a gente pensa na inovação, a gente pensa que a inovação é frequentemente muito recompensada. A gente pode, inclusive, hoje em dia, né, existem diversos estudos que comprovam o quanto que uma nação inovadora é também uma nação desenvolvida, né? Então, existem diversas formas de recompensas, tanto se a gente pensar no nível macro quanto no nível micro, mas os criadores de novas ideias são reconhecidos e frequentemente recompensados pelos seus trabalhos, enquanto o plágio, por sua vez, é frequentemente e deve ser, né, punido. A coordenação de inovação, ela também zela pela proteção intelectual, é uma das atividades inerentes à coordenação de inovação. Bom, aqui eu queria apresentar um pouco, muito rapidamente, em 2 minutinhos, como é que a gente enxerga esse processo de atuação da coordenação de inovação. A gente entende que uma parte importante da coordenação de inovação está associada à parte de implementação da inovação, mas a gente também entende, né, que a nossa ação como coordenação, ela depende das 2 ações anteriores, que são de inspirar e de idear, tá? Então, a gente tem previsto, ao longo de 2024, uma série de palestras, né, que estão relacionadas a assuntos que são emergentes e assuntos que são transversais a diversas áreas, para que a gente possa entender um pouco como é que as nossas pesquisas, as nossas atividades, elas podem dialogar com essas áreas fronteiriças do conhecimento, né? Então, a própria IA generativa, blockchain, uma série de atividades que a gente vai tentar trazer esses temas para mobilizar a comunidade em termos das oportunidades e janelas que estão sendo abertas a partir dessas novas temáticas. A gente tem também um processo importante, né, de procurar dar conectividade à área de atuação, né, de inovação social. A gente é muito forte nisso. O Marlos, que está aqui, ele fez um trabalho de pesquisar no último congresso UFBA de março de 2023 e identificou que das 900 mesas temáticas que foram apresentadas, mais de 150 eram relacionadas a projetos de tecnologias sociais ou de inovação social, tá? E a gente está procurando um pouco desatomizar a nossa universidade, né, que pelo menos é um diagnóstico, é claro que isso é um juízo de valor, na minha visão é muito atomizada. Então, procurar conectar esses diversos atores que têm interesses comuns nas mais diversas áreas, procurando juntá-los na forma de redes temáticas na área de inovação social, seja na área de educação, na área de sustentabilidade, na área de geração de emprego e renda, na área de saúde, enfim, tentar fazer com que haja uma ação mais cooperativa entre as diversas unidades que formam a Universidade Federal da Bahia.
Essa área de inovação social está sendo contemplada por uma agência de inovação que está sendo concebida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A gente participou da formulação, né, dessa agência. Essa agência deve estar iniciando seus trabalhos agora em 2024 e vai ter inovação social como uma área importante. E aí, esse processo de inspiração a partir dessa conectividade maior dos temas, elas vão permitir que a gente tenha um processo de ideação com mais fontes de informação. A gente tem também uma área de empreendedorismo dentro da universidade muito pouco desenvolvida, né? A gente não tem uma incubadora hoje funcionando numa universidade como a Federal da Bahia. Eu tive a oportunidade de coordenar o projeto do Parque Tecnológico de Salvador no período de 2007 a 2009, quando ainda não tinha o parque em si, né? Na verdade era um projeto, e eu me lembro que 18 unidades da federação receberam recursos do governo federal para projeto de incubadora, e a Bahia não tinha uma incubadora elegível para receber recursos, né, para isso, e a gente acabou recebendo uma parcela do recurso via Sergipe, né, com todo respeito ao estado de Sergipe, mas a gente receber recursos via Sergipe é realmente algo que nos deixa muito sentidos, né? E aí, na área de empreendedorismo, a gente também procurou trazer os professores de empreendedorismo para se articularem entre si. A gente está montando uma comunidade de práticas de professores de empreendedorismo para que a gente tenha cursos que sejam desenvolvidos em articulação desses professores, né? Então a gente está montando essa comunidade e com professores de diversas áreas. Uma outra iniciativa que a gente está fazendo para promover a desatomização da universidade nessa área de inovação, eu falo para todo mundo que é uma dificuldade muito grande para o coordenador de inovação, a não identificação dos seus pares nas diversas unidades, né? Como, por exemplo, a professora Dayana, que é colega lá da Pró-Reitoria, ela tem os coordenadores de programas de pós-graduação muito bem definidos, ela sabe exatamente com quem que ela tem que falar, né? É bem diferente de nós, que a gente sabe, fulano é um curioso, fulano tem uma bolsa DT, mas quem são exatamente os interlocutores que a gente pode encontrar na universidade? Então, na próxima reunião do Consune, a gente está exatamente fazendo uma convocação para que as unidades indiquem um responsável por ser um agente local de inovação, e a gente cria uma comunidade aqui que interage, que as próprias ações de inovação elas sejam mais fluidas, né? E mais colaborativas dentro da universidade como um todo. Aí tem a questão também dessa ação via agência, que a gente vai procurar articular oferta e demanda, no sentido de que a gente vai tentar mapear melhor o que é a nossa capacidade de oferta, o que se faz necessário também para a área de transferência de tecnologia, mas que pode ser muito importante no nosso processo de ideação, tá? Então a agência ela vai procurar, tanto no nível empresarial, quanto no nível governamental, quanto no nível do terceiro setor, estruturar as principais demandas, né, e problemas para que a gente tenha isso visível à nossa comunidade, que a gente possa eventualmente, nas nossas ações de ensino, né, de pesquisa e de extensão, estejamos articulados àquilo que as instituições demandam em termos de conhecimento, em termos de problemas, em termos de questões, tá? E aí tem todo o conjunto do funil, né, um funil de inovação que, né, na verdade, para que a gente chegue na ponta e desenvolva as atividades que hoje a gente vem desenvolvendo. Nos últimos anos o NIT tem cuidado, né, a coordenação de inovação tem se confundido muito com o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que cuida exatamente das questões de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Mas para que a gente tenha, né, efetivamente, na ponta do funil, um output mais significativo, a gente precisa trabalhar exatamente na base do funil, onde a gente tem um trabalho grande a desenvolver em termos de inspiração e ideação. Bom, o evento está começando um pouquinho atrasado, né, mas a gente deve começar 9h30 mesmo, a apresentação do professor Rodrigo, talvez 5 minutinhos atrasado, onde ele vai falar sobre direito autoral e plágio. O professor Rodrigo Moraes, né, vou apresentar ele em seguida. O professor Leandro Andrade, que vai falar sobre IA generativa e plágio. E, finalmente, a Turn Team, que vai fazer a apresentação do software. Bom, o Rodrigo, aqui tem o mini currículo dele, tirei do seu LinkedIn. Então, advogado, procurador do município de Salvador, professor de Direito Civil, Direito Autoral e Propriedade Industrial da Faculdade de Direito da UFBA, doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Privado e Econômico pela UFBA,
pós-graduado em Direito Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Bahia até 2024, diretor e sócio da Associação Brasileira de Direito Autoral, representante seccional da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, sócio da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, sócio do Instituto Americano de Direito do Autor. Tá? Então, isso mostra quanto ele está credenciado para falar do tema aqui com a gente. Só apresentar o Leandro rapidamente aqui também, já deixar ele apresentado. O Leandro, além de colega da Faculdade de Administração, prazer enorme tê-lo como colega, ele é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, com estágio sanduíche, né, no Galway da Irlanda, né? Mestrado e graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, pesquisa e publica sobre IA e suas aplicações em organizações públicas e privadas, ciência de dados, internet das coisas, gestão da produção de software, tecnologia da informação aplicada à gestão, inovação social, economia solidária e empreendedorismo digital. Ele tem um projeto belíssimo junto ao Nubank, acho que se puder dar a oportunidade de falar também sobre ele, acho que é bacana compartilhar aqui com todos. E experiência em desenvolvimento de projetos de software, gestão de projetos de software com metodologias ágeis, modelos computacionais aplicados ao mercado financeiro, inteligência computacional, visão computacional e software livre. Tá? Então, também entendemos que o Leandro tem muito a nos acrescentar em relação à IA generativa e questões de plágio. E, finalmente, a Turnitin, que é um dos fornecedores de software, talvez um que tem um destaque no mercado, né, que apresenta as correspondências mais relevantes para a escrita acadêmica, comparando com uma base de dados bem robusta de trabalhos acadêmicos, trabalho de alunos e páginas do web, construído ao longo de mais de 20 anos de história, e eles vão se juntar a gente remotamente, né, via conferência RMP, e vão fazer a apresentação dele ao final da manhã. Tá? Então, agradecer muito a presença de todos e todas aqui e passar a palavra ao nosso Rodrigo, e a quem eu agradeço novamente a disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria agradecer o professor Horácio pelo convite, uma alegria grande estar aqui na sexta-feira falando sobre direito de autor para todos vocês, cumprimentar aí o professor Leandro também. Esse tema da inteligência artificial é um tema que nós da área do direito também estamos engateando e tentando entender essa mudança toda que vem gerando no mundo, né? Pois bem, falar sobre plágio, gente, eu queria falar para vocês, primeiro dizer que fazer uma crítica à nossa área do direito, que é uma turma muito em si mesmada, né? O pessoal de direito, assim, fica naquele mundo e acha que o mundo existe só em relação à lei e tudo, e a primeira coisa que eu falo para os alunos é o seguinte: quem quiser trabalhar com propriedade intelectual tem que abrir a cabeça. Você só vai entender propriedade intelectual se você conversar com os músicos, com os compositores, com o pessoal da ciência da computação, com os arquitetos, com os inventores, com os publicitários que criam marcas. Ou seja, é um tema interdisciplinar. A gente fala, por exemplo, biologia, estamos no Instituto de Biologia, hoje já tem biotecnologia, tem patentes, tem várias discussões sobre isso. Então a gente tem que sair dessa visão encastelada do direito de autor, porque o direito da área jurídica, porque essa área é uma área interdisciplinar. E a nossa universidade tem que ser cada vez mais interdisciplinar. A gente precisa dialogar, sair dessas ilhazinhas e cada um conversar e aprender com o outro. Eu estou escrevendo agora um livro, professor Horácio, com um advogado de São Paulo, e a gente está escrevendo sobre casos de plágio ou falsa acusação de plágio na história da música popular brasileira. Está ficando muito bonito esse livro.
ele é músico, que nem eu, ele sabe ler partitura, então a gente conta vários casos de plágio e de falsa acusação de plágio. A gente quer que esse livro seja lido por pessoas de todas as áreas. Quem gosta de música popular, a gente vai tirar todo o juridiquês para que a gente quer ser entendido. E há uma grande discussão sobre isso, o que é plágio na música. A lei não diz o que é. Aliás, nem a palavra plágio está na lei de direito de autor. A vigente lei de direito autoral é a 9.610 de 1998. Essa palavra plágio não está na lei. A lei não diz o que é plágio. Então, o que é plágio em música? Não, o conceito é a doutrina que diz, que é você atribuir a si próprio a autoria de uma obra de terceiro. Pronto. Mas e aí, se for um pequeno trecho parecido, tem várias músicas que se parecem uma com a outra. Então a gente também está usando opiniões de maestros. Tem um tal do mito dos 8 compassos, que é uma grande mentira isso. Até 8 compassos não é plágio, não tem nada disso, nunca houve. E eu vejo até maestros e gente muito preparada musicalmente falando essa bobagem. Não tem isso, essa questão do mito dos 8 compassos, mas em processos judiciais, advogados ainda utilizam isso. Pode ter plágio de 3 compassos, 4 compassos. Não tem, a lei não diz isso. Então é uma área interdisciplinar. A gente precisa discutir o que é plágio em arquitetura. Até porque plágio em arquitetura vai ter que ter um perito. Geralmente, na área de música, um juiz ele manda oficiar a escola de música da UFBA para a escola de música da UFBA dizer, chamar, nomear, né, um perito, indicar o perito. E aí o perito vai responder os quesitos, se isso é plágio ou não, porque, claro, quando o plágio é indiscutível, é claro, muitas vezes a prova pericial não precisa, porque a coisa é muito óbvia, mas às vezes não, tem coisas que parecem com outras, então a gente tem que entender noções jurídicas sobre plágio até para vocês serem peritos, porque uma acusação de plágio na arquitetura é um arquiteto que vai ser o perito disso, para ver se aquilo pode ser considerado ou não plágio. Então não é um assunto jurídico apenas, tá certo? Vamos lá. Eu queria iniciar falando um pouquinho desse grupo de pesquisa que a gente tem lá na UFBA, que é um grupo interdisciplinar, linha de pesquisa em propriedade intelectual. A gente registrou, inclusive, esse nome como marca no INPI. Eu tive a ideia que veio de minha mãe, na verdade. Minha mãe, eu não gosto de nome grupo de pesquisa, eu gosto de linha de pesquisa. Ela falou isso no almoço. Aí eu falei, linha de pesquisa é LP. LP tem a ver com vinil, vinil tem a ver com streaming. Então aí eu dei a dica pro rapaz, pro designer. Eu falei, poxa, eu quero algo ligado a um vinil, e aí ele construiu isso. Eu não sou autor da logotipia, tanto que eu precisei da autorização dele para fazer o registro no INPI, mas eu dei um input, eu dei como eu queria mais ou menos, mas ele é o autor, porque eu não saberia desenhar essa marca. Então é um grupo que vocês podem seguir também no Instagram, LPPI UFBA, e a gente vai estar sempre trazendo notícias para vocês. Eu também quero fazer aqui esse registro do Lattes. Tem muitos estudantes que não conhecem Lattes e acham que Lattes é apenas o currículo Lattes, mas ele foi um cientista, na verdade, brasileiro, e ele tem 2 frases lindas: tudo que eu não fiz vale uma sinfonia de Mozart, e a ciência é uma irmã caçula, talvez bastarda, da arte. Outra coisa que existe é essa dicotomia, né? Direito de autor é de um lado, propriedade industrial de outro. Isso não existe, gente. Essa dicotomia, arte e ciência como coisas separadas. O próprio Steve Jobs ele era muito ligado nessas questões estéticas. Veja que o design dos produtos da época tem uma beleza, que ele sabia que isso atrai o consumidor. Então não é só a tecnologia, a beleza, a estética, tudo isso é importante. Daí porque eu li a biografia do nosso reitor Edgar Santos, e foi o movimento estudantil da época que ejetou o Edgar Santos, porque dizia que ele dava bola demais para coisas desimportantes como música, teatro e dança. Então, essas coisas, eu quero dinheiro
a universidade tem que dar dinheiro para medicina, para engenharia, e aí fizeram uma passeata, levaram um caixão como se fosse para enterrar e foi um reitor avançadíssimo para a época, que ele já colocava em prática sobre economia criativa antes dessa expressão economia criativa existir. A Salvador é a cidade da música. Então, como é que pode a cidade da música não ter um curso de música? Então, pena que ele não conseguiu colocar cinema. O Glauber Rocha tentou, mas imagine se tivesse um cinema de 50 anos para cá, quantos diretores nós teríamos. Então, isso tudo, ele foi alvo de críticas, muitas críticas pesadas, e muitos desses estudantes se arrependeram depois, na maturidade, disseram, poxa, não era bem isso, não precisava destruir essas faculdades para que a medicina fosse valorizada. Então, vamos ter essa visão do todo, vamos tentar ter essa visão do todo. E Gilberto Gil, nesse disco lindo que foi premiado, eu era estudante de Direito na época, um disco que eu gosto muito, ele canta essa obra, Ciência e Arte, do Cartola e Carlos Cachaça, que cita sábios como Pedro Américo e César Lattes. Então veja que o Lattes seria cantado pela música popular brasileira, e o Gil sempre teve esse gosto por questões tecnológicas. Na década de 60 ele faz uma música sobre o cérebro eletrônico. Quando a internet surge, ele faz uma música pela internet que faz uma lembrança, uma citação de Pelo Telefone, que foi considerado o primeiro samba, mas na verdade não foi o primeiro samba, mas foi o primeiro samba que fez sucesso popular. Então veja que o Gil sempre teve esse olhar antenado com as questões tecnológicas, né? E esse disco faz essa junção de tecnologia e arte. Está aí o currículo Lattes, né, que todos nós, e eu detesto essa coisa de ter que ficar alimentando, e até vi já gente falando que estamos na era do Homo Lattes, né? Achei interessante isso, o Homo Lattes, a época do Homo Lattes, ou seja, que você é mais importante pelo que você produz. Aí eu fico brincando que se tivéssemos, por exemplo, Dorival Caymmi sendo avaliado pela CAPES, ele teria perdido, porque ele produziu muito pouco, 90 e poucas músicas, 100 músicas, morreu com 90 anos, mais de 90 anos, então ele produziu muito pouco, mas você não acha nada ruim em Dorival Caymmi. Tudo é bonito, tudo tem uma coisa que você olha assim, não é para tirar nada, não é para colocar nada, não tem gordura, não tem... Está tudo ali muito bem feito, né? Então esse produtivismo, essa política do publish or perish, publique ou pereça, e a gente vê hoje muitas coisas ruins. Falo da minha área de direito, porque eu não tenho aqui autoridade para falar de outras áreas, mas muita coisa sendo produzida por essa questão de você conseguir uma pontuação. E aí tem que ser revista de qualis, né, essa coisa. E eu tive que entrar nisso para poder virar professor agora do PPGD lá da UFBA. E eu, como advogado, poxa, eu queria publicar um artigo, sei lá, no Jornal à Tarde, no Correio, no Consultor Jurídico. Eu quero ser lido. Não, tem que ser no qualis, que pouca gente vai ler, às vezes, na revista de qualizar, mas eu segui a regra do jogo. Deixa para protestar depois, né? A gente tem que ser também sábio nessa coisa fico brincando com os alunos, passar em concurso público é algo emborrecedor, aquela fase de marcar. Eu sou procurador, fiz concurso, acho o concurso público algo muito importante, mas tem que aprender a fazer aquela coisinha de marcar na primeira fase, né? Então entrem, depois vocês protestam por essa questão. Mas vamos lá. Na Alemanha houve esse caso, a ministra alemã da Educação, a Annette, renunciou após uma acusação de plágio. Veja a diferença. Será que no Brasil haveria uma renúncia? Aqui a pessoa, às vezes, é acusada de desvio de milhões. Ele diz, não houve desvio, não houve coisa alguma, e faz uma cara de paisagem, e só renuncia quando não tem jeito mesmo, quando a coisa... E aí veja que na Alemanha houve uma acusação de plágio, ela renunciou. Então veja que
a diferença de tratamento em relação ao nosso país. Vamos lá. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Seria crime de falsidade ideológica inserir em currículo Lattes, dado que não condiz com a realidade? Também já houve caso aqui no Brasil disso, de um tal ministro da Educação, né, que disse que tinha titulação disso e não tinha, tarará. Então as pessoas eu lembro muito do professor Sádia, que dizia assim, né, na contemporaneidade a questão não é mais ser ou não ser, é ser, não ser ou parecer ser. Você não precisa ser nada, basta parecer ser e pronto. Então, a pessoa diz lá que tem um título, e aí a imprensa divulga aquilo, depois descobre que na verdade não é aquilo. E aí? Isso não tem nada a ver com plágio, é uma desonestidade. Mas seria falsidade ideológica? Olha só o que o STJ disse sobre isso. Inserção de dado falso em currículo Lattes, falsidade ideológica, atipicidade, ocorrência, ou seja, não entendeu como falsidade ideológica. Documento digital que pode ter a sua rigidez aferida e depois produzir efeitos jurídicos é aquele assinado digitalmente, conforme a infraestrutura de chaves públicas brasileira. O currículo inserido na página digital Lattes do CNPq não é assinado digitalmente, mas decorrente da inserção de dados mediante imposição de login e senha, não ostentando, portanto, a qualidade de documento digital para fins penais. A gente sabe que no direito penal a interpretação é indúbio pro réu. Precisa ter uma lei, um tipo específico para dizer isso. Como não há, a interpretação aqui foi mais branda para favorecer a vítima. Então não se enquadrou aqui como falsidade ideológica, mas é uma trapaça acadêmica, e há várias espécies de trapaças acadêmicas. Uma delas é o plágio. Então eu vou me ater a essa trapaça que é o plágio e não falarei de outras que existem na prática. Por exemplo, essa foi uma brincadeira que o Henri Suzuki fez. Ele fez um depósito de um pedido de patente dizendo o seguinte: método educativo para demonstrar que quantidade de pedidos de patente não é uma boa métrica de inovação. Ele depositou isso, pagou as custas, as taxas, virou um processo administrativo. Obviamente que isso foi indeferido, que isso não é. Ele fez uma piada para dizer, até se eu fizer uma bobagem e pagar as custas, vai se gerar um processo administrativo. Depois é que vai ser analisado isso, e até o INPI dizer, não, isso aqui não é patente. Mas a CAPES, para tentar fugir desse produtivismo e de publish or perish, falou assim, olha, o pedido de patente agora vai valer ponto. Eu vou pontuar você pelo mero pedido de patente. E a gente sabe que o INPI demorava 10 anos para conceder uma patente, para analisar isso. E muitas vezes 10 anos a pessoa já terminou o mestrado, já terminou o doutorado e contava aquilo como ponto que fez um mero pedido de patente. E aquele pedido depois é negado porque não há inovação naquilo. Mas ele já ganhou ponto, já conseguiu o título de mestre, já conseguiu o título de doutor. Então veja, isso é uma trapaça acadêmica, quando a pessoa já sabe de antemão que aquilo não é patenteável, mas para não passar pelo caminho difícil de publicar numa revista de qualizar, a gente sabe que é difícil, a pessoa vai lá e deposita qualquer coisa no INPI, sabe que o INPI vai demorar anos para dizer que aquilo não é patente, e ele vai conseguir a pontuação, porque vai dizer, tá lá, processo BR 102, tarará, tarará, e ele diz, fiz um pedido, e obviamente vai conseguir. Então veja que isso é algo, é um jeitinho brasileiro para você desviar. A intenção da CAPES foi positiva, né? A intenção foi de motivar que a universidade não entregasse de mão beijada a inovação para o domínio público. Porque se você cria algo dentro da universidade e não faz o depósito de patente, aquilo cai em domínio público. Se você fizer 4 anos depois, você já apresentou num seminário o que você inventou, você já perdeu a novidade. Então imagine o Vonal Flash, que gerou mais de 15 milhões de royalties para a USP. Aquilo foi uma parceria da universidade com uma farmacêutica.
Gerou milhões para a Universidade de São Paulo. Meu filho tomava esse remédio para não vomitar no carro quando a gente fazia viagem. Então, imagine se o professor, a equipe de pesquisa tivesse feito um seminário, divulgado aquilo e não tivesse depositado, seriam 15 bilhões a menos entrando nos cofres da universidade. Aí teríamos um artigo jurídico só, um artigo para falar daquela invenção e não haveria uma monetização. Então a universidade pública precisa repensar. Você pode inovar, você pode publicar depois de fazer o pedido de patente. Faça primeiro o pedido, depois você publica, então, para não perder. Então, assim, são dicas que a universidade precisa aprender, né? Vamos lá. O papel institucional, não sei porque cortou ali, mas vamos lá. O papel institucional da Ordem dos Advogados no combate ao plágio e à desonestidade intelectual. É importante falar da OAB, que a OAB, o Conselho Federal, do amigo cearense, Ricardo Bacelar, quando ele foi conselheiro federal, ele também foi presidente da Comissão Nacional de Direito Autoral, ele fez uma campanha na época, isso em 2011, notificou o Ministério da Educação, as faculdades de Direito do Brasil. A gente sabe quantas faculdades de Direito já existem no Brasil hoje? Só um número para vocês. Hoje nós já temos mais de 1.800 faculdades de Direito no Brasil. Em 2003, tínhamos aproximadamente 650. De 2003 para 2023, surgiram aproximadamente 1.200 faculdades de Direito no Brasil. Isso é um estelionato educacional. A OAB não é a favor disso, mas a OAB não tem poderes para impedir a criação de um curso. Ela dá um parecer contrário, mas o curso ele é aberto. Dentro dessas mais de 1.800 faculdades de Direito no Brasil, essa matéria de propriedade intelectual não existe, na esmagadora maioria. Aqui na Universidade Federal da Bahia, essa matéria ela é optativa. O concurso que eu fiz foi para Direito Civil, a matéria de propriedade intelectual, matéria optativa, e poucas faculdades trazem essa matéria no currículo, o que demonstra que nós estamos no século XX ainda. O currículo das faculdades de Direito está absolutamente atrasado, porque a propriedade mais valiosa do século XXI é a propriedade intelectual. As pessoas estão no século XX. E às vezes dizem, sua matéria é uma perfumaria jurídica. Aí eu digo, é uma perfumaria jurídica? Pois bem, o que você veste tem propriedade intelectual, o que você come tem propriedade intelectual, o que você lê tem propriedade intelectual, a pandemia tem propriedade intelectual, porque as pessoas morreram e houve a questão das vacinas, as vacinas têm patente tem propriedade intelectual, a saúde tem propriedade intelectual, no futebol tem propriedade intelectual, no microempresário tem a marca que é propriedade intelectual. Está muito presente na nossa vida e às vezes a universidade ainda não acordou para isso. Por isso que eu parabenizo o professor Horácio, que está lançando as sementes, esse trabalho de base, de formiguinha, porque não adianta você fazer uma política de inovação de gabinete. Isso não funciona. Nada, nenhuma inovação é criada através de decreto. Eu queria até um outro microfone, porque esse aqui está falando. Oi? Diminuir a caixa. Som. Talvez diminuir um pouquinho o som. Sim. Então, a CAPES, em 2011, por causa dessa recomendação da OAB, a CAPES fez essa recomendação
E é preciso que a OAB cobre mais questões no exame de ordem de propriedade intelectual. A gente vem questionando isso. É preciso que a OAB também cobre mais, incentive mais a inserção dessa disciplina nos cursos, não apenas de direito. Não tem que entrar apenas no curso de direito. Um jornalista tem que saber o que é propriedade intelectual, um engenheiro tem que saber o que é propriedade intelectual. Todos têm que ter noções sobre propriedade intelectual, todos. E aí eu digo, o grau de desenvolvimento de um país a gente vê, é um índice para se aferir o desenvolvimento de um país, é ver quanto esse país valoriza a propriedade intelectual. Quanto mais ele valoriza o direito de autor, mais a cultura desse país é valorizada. Isso é tranquilo, a gente vê isso, enquanto essa matéria nas universidades da Europa é uma matéria extremamente importante, aqui ainda é visto como algo meio ainda desimportante, o que é um grande equívoco. Vamos lá, mas vamos voltar aqui ao nosso assunto plágio. Eu vi num livro essa frase, eu gostei muito. Essa pequena poesia, originário de um surto de inspiração impudica, o plágio é o único furto que o próprio ladrão publica. Olha que interessante, isso é super ofensivo. Inclusive eu já coloquei isso numa petição inicial, numa ação agora de um juiz federal, amigo meu, que foi vítima de plágio, e a parte que plagiou e foi condenada, eu perguntei na audiência para ele, respeitosamente, se ele sabia falar alemão, porque ele plagiou um trecho que tinha, e ele ficou indignado na audiência, e eu não rebati, porque era um senhor, tinha a idade de ser meu pai, mas eu fiquei assustado com a reação dele, porque a pessoa, quando não tem razão, tem que ter humildade, e chamar para um acordo, pedir desculpas e não ter uma... Então, no meio jurídico tem isso, às vezes a pessoa está errado e continua. Então, eu usei esse trechozinho como epígrafe de uma petição. Pois bem, vamos lá. De onde é que vem essa expressão plágio? É muito interessante a origem disso. O plágio tem a ver com roubo de escravos. Se vocês pesquisarem os melhores dicionários, a etimologia tem a ver com roubo de escravos. Havia um crime, lá no direito romano, lex plagiaris. Então, quando você roubava escravos, isso era previsto nessa lei. Era proibida essa questão de roubo de escravos. Imagine. Quando é que vem para o direito de autor isso? Vem de uma metáfora que um poeta no século I, chamado Marcial, ele chamou Firentino de ladrão, porque Firentino pegava as poesias de Marcial e dizia que ele tinha feito. E ele falou assim, você é um plagiário, você é um ladrão. E aí hoje quase que não se liga mais a palavra plágio à questão de escravos. Mas o artigo 149 do Código Penal trata do crime da redução à condição análoga de escravo, coisa que existe, gente. O Ministério Público do Trabalho, de vez em quando, encontra algumas fazendas aqui no Nordeste, no Brasil. Ainda estamos na era da semi-escravidão. A gente fala de inteligência artificial, estamos na época da IA generativa, e ao mesmo tempo o STF agora disse que legítima defesa da honra do homem traído não existe. Quer dizer, só agora o Supremo foi dizer que o homem traído não pode matar a mulher. Esse era argumento que liberava o macho traído, ele era... Mas só agora, eu falei, 2023 a gente está discutindo inteligência artificial e está discutindo legítima defesa da honra. Quer dizer, estamos na Idade Mídia e na Idade Média ainda, um atraso e um futuro ao mesmo tempo, uma coisa assim louca. Então veja que a etimologia vem daí, tanto que os penalistas ainda chamam de plagiário quem comete esse crime da redução à condição análoga de escravo, que está no artigo 149. Mas a sociedade em geral, quando a gente pergunta o que é plágio, se você for jornalista e fizer uma entrevista, a plágio é você pegar algo de alguém e dizer que foi você que fez. Pronto, é isso. E aí o plagiário, muitas vezes, ele simula, ele dissimula, ele
muda um pouquinho, mas existe aquele plagiário que pega na íntegra. Eu já tive caso de uma aluna, eu fiquei muito constrangido, falei para ela, ó, você poderia ter mudado pelo menos os agradecimentos, porque os agradecimentos não eram os pais dela. Eu falei, pô, você mudava aqui nesse trecho, botava os nomes dos seus pais. Então foi uma preguiça até dos agradecimentos, né? Então é algo assim bastante constrangedor isso, né? Mas vamos lá. Então, como eu já disse para vocês, não há um conceito de plágio. A lei não diz o que é plágio, portanto a palavra plágio não está. Há algumas pouquíssimas legislações no mundo que trazem o conceito de plágio, mas a nossa não traz, e em diversos países não há essa conceituação, então vai depender do caso concreto. Mas a doutrina diz o que é. A literatura jurídica diz que plagiar é você atribuir a si próprio a autoria de uma obra de terceiro. Só que nisso há muitas dúvidas. Porque no direito de autor não existe novidade absoluta. Existe novidade relativa. Ninguém cria do nada. A Bíblia já dizia, não há nada de novo debaixo do sol, vaidade das vaidades. Então ninguém é tão original assim. Tom Jobim fez a Bossa Nova junto com o nosso João Gilberto, porque foi naquela época. Hoje eles fariam um outro tipo de música. Então nós estamos inseridos num contexto e nós somos o que nós lemos, o que nós ouvimos. Nós temos, ninguém é absolutamente novo, o que gera essa grande dúvida no direito de autor para saber o que é e o que não é plágio. Por exemplo, na área musical, todas as músicas de amor dizem a mesma coisa. A mulher foi embora, o cara está sofrendo e quer que ela volte. Todas dizem isso. E estatisticamente as músicas de mais sucesso são de amores que não deram certo. As de amores que dão certo, estatisticamente, são exceção. Chico Buarque diz isso de uma maneira. Pablo do Arrocha diz de outra. Qual é a mais bonita? Cada um vai dizer. Eu acho que Chico Buarque, para mim, me agrada muito mais aquele tipo. Eu tive um caso, inclusive, de uma música defendendo, uma música de pagode muito feia. O meu cliente foi plagiado e a juíza, e a letra tinha umas palavras assim, uma coisa meio de mau gosto, e ela na audiência falou assim, que música feia, viu? O meu cliente, ele ficou assim constrangido, eu segurei assim na hora, e terminou a audiência, ela falou assim, ele falou, e perdemos, né, doutor? Eu falei, não, ela tem todo o direito como mulher de achar a música feia, ela só não tem direito como juíza de negar o pedido de dano moral por plágio, porque acha que a música é feia, porque a meritíssima não tem o direito de se imiscuir, de se intrometer no mérito de uma obra. Você já imaginou? O juiz não é crítico de arte para dizer, isso aqui é Tom Jobim, não, isso aqui merece ser condenado quem plagiou. Agora essa música aqui desse pobre compositor negro da Bahia, de um samba, não, esse não. João Paulo Ribeiro, não, esse aqui merece ser plagiado, mas esse livrinho chifrinho aqui, dessa literatura, não. Então, não cabe o direito autoral do juiz. Inclusive, as músicas mais executadas do ECAD são as que eu não gosto, parecem os 10 que mais arrecadam hoje, para mim. Então, não vamos entrar nesse aspecto de misturar o direito com essa questão estética do gosto pessoal de cada um. Mas vamos lá, não tem esse conceito na lei. Tá? O que seria então plágio? A violação ao direito moral, a designação de autoria. A minha dissertação de mestrado foi sobre os direitos morais do autor. Eu analisei, inclusive saiu uma segunda edição há pouco tempo desta obra que eu escrevi. O artigo 24, inciso 2, traz o chamado direito à designação de autoria. Coisa que as emissoras de rádio na Bahia violam, né? Só a Rádio Educadora diz nome de compositor. Então ninguém, inclusive nas minhas provas eu cobro uma questão, eu boto uma música famosa e pergunto ao compositor, vale um ponto extra. Ninguém acerta. Eu boto uma música muito famosa, mas eu pego compositores do gueto aqui da Bahia, muitos que são meus clientes, e eu conheço o nome porque rapaz, você fez essa música, eu amo essa música.
Bailidade na Gold, Já Pintou o Verão, O Calor no Coração, pô, Evandro Rodrigues, rapaz, essa música eu me dei bem naquele carnaval em 93, falei pra ele isso. Foi um carnaval que marcou assim, 92 para 93. Ninguém sabe quem é, se passar na rua ninguém sabe. Por quê? Porque a célula embrionária, que é o autor, é desvalorizado pelo sistema todo. O Spotify começou a dizer nome de compositor há pouquíssimo tempo atrás. Então imagine você que... hoje tem lá, mesmo assim difícil, você tem que ir lá em créditos para ver quem é o compositor, e ainda muitas músicas ainda não constam crédito de maneira correta, né? Então vamos lá. Ainda há o artigo 108 que traz uma sanção, uma punição, que é uma obrigação de fazer, que eu peço isso nas minhas petições iniciais, onde eu advogo para a parte autora. Além de pagar dano moral, quem plagia pode se submeter a publicar uma errata em jornal de grande circulação, além de incluir a errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação com destaque por 3 vezes consecutivas em jornal de grande circulação. Isso traz um constrangimento enorme. Porque, primeiro, esse processo é público. Todo plagiário não quer que muitos pedem segredo de justiça. Eu digo que segredo de justiça é coisa nenhuma. Isso aqui não é briga de família, não é briga de marido e mulher para ter segredo de justiça. Tem que ter transparência, princípio da publicidade. O processo é público, qualquer pessoa pode ir lá no site e abrir. E além disso, o plagiário vai ter uma espécie de uma retratação, vai ter que publicar isso. Então sai, eu já consegui uma notinha 3 dias consecutivos. Muitas vezes eu abro mão disso, meu cliente abre mão, para tentar negociar o quanto do dano moral, o valor do dano moral. Então, além do valor do dano moral, ainda tem essa obrigação de fazer, que aqui eu dou aula de responsabilidade civil, que é direito civil, a gente fala da função didática, na função pedagógica da responsabilidade civil. A responsabilidade civil não tem apenas a função reparatória, tem também uma função punitiva, educacional, e essa retratação traz isso. Traz o artigo 108 que amedronta o plagiário. Vamos lá. Eu vi uma professora uma vez falando assim numa palestra: venerem as aspas. Achei tão bonita essa expressão, venerem as aspas, sejam amigas das aspas, porque a aspa pode lhe salvar, né? As aspas podem lhe salvar mesmo. E o direito de citação, gente, está lá no artigo 46, inciso 3º. É um direito antigo, eu não preciso pedir permissão do professor Horácio para citar o professor Horácio no meu livro. Minha tese, eu cito dezenas de autores. Eu não precisei pedir telefone, ligar para cada um deles e pedir autorização. Eu posso não apenas citar, como eu posso falar mal da pessoa que eu estou citando. Não concordo com esse cara que disse isso. Então assim, quem não quer sofrer crítica, simplesmente não escreva. Então, quem escreve se sujeita a escrever, a ouvir tanto elogio quanto crítica, quanto alguém diz: olha, isso que o professor Rodrigo disse está tudo errado e eu não posso fazer nada porque existe a liberdade de expressão. Mas bote aspas. E veja que esse direito de citação é para fins de estudo, crítica ou polêmica. Eu não posso botar no outdoor uma frase de uma música de Caetano para vender automóvel e dizer que isso é direito de citação, que a editora de Caetano vai no pescoço dessa agência de publicidade e desse anunciante. Então, o uso de pequenos trechos para fins comerciais, isso é violação de direitos autorais. O direito de citação é para fins educacionais, tá? Então, diz lá o nome do autor e a origem da obra. Então, quem plagia viola o artigo 24, inciso 2, que é o direito moral à designação de autoria, e viola o artigo 46, inciso 3º, que traz o direito de citação. É um abuso de direito você citar e não... E outra coisa, às vezes a pessoa bota só nas referências. Veja, eu já divulguei um caso, que estamos perdendo esse caso. Meu cliente é um juiz, estamos perdendo. E ele citou 8 vezes a pessoa e botou a pessoa nas referências bibliográficas. E mesmo assim foi condenado, porque diversas outras passagens tem uma paráfrase que alguns entendem que seria uma falsa paráfrase. Deveria botar nota de rodapé e a citação. Então vejam,
Não adianta você chegar e colocar nas referências finais. É preciso citar, é preciso que o leitor saiba qual é o trecho daquela outra pessoa. Pois bem, essa é a defesa do plagiário. As ideias não são protegidas. O artigo 8º, inciso 1, diz que as ideias em si não são protegidas. O que quer dizer isso? O direito autoral ele não protege uma ideia quando ela é vaga, quando é um tema específico. Por exemplo, Direitos Morais do Autor. Meu livro é o segundo livro no Brasil escrito sobre o tema. O primeiro livro foi em 1930, escrito pelo Filadelfo Azevedo, que depois virou ministro do STF, o Direito Moral do Escritor. Meu livro é o segundo, cronologicamente. Houve uma dissertação de mestrado na Federal de Minas, que não foi publicada. Então, assim, o meu foi o segundo. Mas eu não sou dono do tema. Você pode escrever um livro sobre os direitos morais do autor, me citando ou não citando, e se citar pode falar bem ou mal, mas tem gente que confunde isso, e isso pode gerar dano moral, inclusive se você acusa alguém de plágio sem ser plágio. Por exemplo, uma professora historiadora, cliente minha, um cidadão na internet falou, ela me plagiou porque escreveu algo que eu estava querendo escrever antes. Aí eu entrei com ação, e ele se retratou. Falei, meu amigo, você não é dono de tema. Esse tema que você escolheu, podem ter 300 livros sobre o tema. Se minha cliente escreveu primeiro que você, paciência. Então, se bem que na academia tem gente que se acha dono do tema e não quer que ninguém escreva sobre aquele tema. E na academia também há uma falta de liberdade de expressão. Então, às vezes, você vai escrever sobre isso, você tem essa opinião, você não entra na minha... né? É um negócio, a gente fala tanto de democracia, e são pessoas que falam de democracia, porque a democracia. Mas se você escrever algo que eu não concorde, você nunca será meu orientando. Olha que coisa absurda. Eu dei 10 agora para um aluno orientando que escreveu algo sobre inteligência artificial que eu não concordo. Mas ele fundamentou bem. Mas eu não concordo. Eu fui orientador mesmo não concordando com as opiniões dele, porque ele é o autor, não sou eu. Ele é que está dizendo aquilo, não sou eu. O orientador não é conivente com aquela opinião, não, eu não estou concordando com a opinião dele. Então, ele que responde pelo trabalho dele. Mas ele tem o direito de... Assim como eu estou em sala de aula e eu abomino esse negócio de escola sem partido, que isso é um cerceamento, eu tenho o direito de dizer em sala de aula o que eu penso. Eu tenho o direito de dizer em sala de aula em quem eu voto. Eu tenho o direito de dizer em sala de aula se eu gosto do presidente, do governador, do prefeito. Claro que eu tenho que dar um assunto, não posso ficar... Mas eu tenho o direito de dizer meu ponto de vista sobre o direito de autor. Assim como eu quero que o aluno respeite a minha liberdade de cátedra, eu tenho que respeitar a opinião dele para ele escrever o que ele... E às vezes a gente vê na universidade uma grande censura. Se você for contra esse tema, se você for da minha linha ideológica, do direito de autor, você nunca será meu orientante. Isso é um absurdo. Isso é censura na academia. Infelizmente existe. Tá? Então vamos lá. As ideias em si não são protegidas. Porque se houvesse proteção de ideia, o direito de autor seria um totalitarismo cultural. Imagine, podem ter 200 obras fotográficas sobre o Porto da Barra e as 200 serem protegidas. Podem ter 200 livros sobre direitos morais do autor e os 200 livros serem protegidos. Todos os livros de civil trazem o mesmo tema, o mesmo assunto. O professor Orlando Gomes dizia de um jeito. Meu querido amigo Cristiano Chaves, que faleceu há pouco tempo, né, muito jovem e um grande civilista, ele escrevia de outro jeito. Qual é o melhor? Não importa, mas o conteúdo... Você lê um livro, você aprende, você lê outro, você aprende, mas cada um tem o seu jeito de dizer. Então, aqui o direito de autor, passando aqui o slide, eu gosto desse Mário Quintana muito, quando ele traz essa poesia dele, das ideias, qualquer ideia que te agrade, por isso mesmo é tua, o autor nada mais fez do que vestir a verdade, que dentro em ti se achava inteiramente nua. Eu gosto muito dessa metáfora, porque o direito de autor protege, na verdade, essa roupa que você dá a essa ideia.
Se eu digo para vocês dois, olha, eu quero um artigo sobre empreendedorismo social. Você vai escrever de um jeito, ele vai escrever de outro, mas o assunto é o mesmo. E aí, o tema é o mesmo, mas cada um diz de um jeito. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa acha que o plágio, porque você escreveu sobre o mesmo tema, isso não, né? E aí, nesse meu livro, eu vejo várias hipóteses. Lobão mesmo acusou a Bertiliana. Pô, eu fiz a música Me Chama, você fez a música Me Liga. Mas melodias diferentes, letras diferentes. A ideia que era a mesma da pessoa pedir para outra ligar, não sei o que. Isso não tem nada, isso não tem proteção autoral. Então, isso tem que ter muito cuidado antes de você acusar alguém de plágio. Vamos lá. Orientador de dissertação, de mestrado ou tese de doutorado não é considerado coautor da obra intelectual. Isso para mim é muito claro. Por exemplo, meu sócio, Ricardo Duarte, um grande professor, um grande advogado, eu sugeri a ele escrever sobre biografias não autorizadas antes dessa polêmica toda do STF. Eu sabia que quando aquela ação foi ingressada, eu falei, rapaz, isso aqui vai estourar, escreva sobre isso. Eu tenho um contato do biógrafo de Roberto Carlos, ele escreveu um trabalho belíssimo, tirou 10 aqui na UFBA, eu emprestei livro para ele, tudo. Ele é o autor, eu apenas sugeri um tema. Um orientador que revisa um trabalho, que corrige o português. Só que a gente sabe que na academia tem as trapaças, assim como na música popular brasileira. Noel Rosa chamava na década de 30 os cantores que assinavam as músicas de compositores. Existem na academia os compositores, professor que assina artigos sem ter feito coisíssima alguma para pontuar. Veja, há também professor que assina em coautoria, verdadeiramente coautoria. Não tem problema nenhum. Eu escrevi com o meu orientador um artigo, escrevemos juntos, os dois escreveram. Ele escreveu uma parte, eu escrevi outra, eu revisei a parte dele, ele revisou a minha. Escrevemos sobre o Marco Civil da Internet na época, um artigo que foi publicado num livro. Então existem as autorias. Agora veja, o orientador não é coautor. Daí porque se tiver um plágio, vamos parar de ficar culpando o orientador, porque teve, você foi desleixado, daí a pouco eu vou ter que sair colocando aplicativo no orientando em tudo que ele escreveu para ver. Estou partindo do pressuposto que ele está escrevendo, foi ele que escreveu. Eu não sou obrigado a ter. E aí eu vou trazer um caso para vocês aqui curioso. O parágrafo 1º do artigo 15 da lei autoral diz: não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra, revendo, atualizando, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. Então veja, eu revisar o português, isso não me traz o contributo, um aporte intelectual suficiente para... Então, meu orientador me ajudou, rapaz, divide isso aqui em mais capítulos. Tudo bem, ele dá dicas e o orientador é para isso, né? Mas isso não me traz o status de coautor. Vamos lá. Agora, uma orientadora pode pleitear danos morais por causa de um plágio cometido por um orientando? Olha que coisa doida, eu vi isso. Ela escreveu um artigo com um aluno, o artigo foi publicado numa revista que tinha plágio. E foi um aluno miserável que plagiou. E aí, a imagem da professora ficou extremamente... E ela fez uma resposta para a revista científica, eu não coloquei aqui porque cita o nome dele, e aí eu não quis trazer esse slide. Mas o Tribunal de Minas Gerais, a gente vai ver aqui agora, negou o pedido de dano moral. Olha que interessante. Conduta negligente dela. O dever de indenizar pressupõe a confluência de 3 requisitos. Pois bem, aí diz lá no tópico 2: não cabe reparação por dano moral à orientadora do trabalho acadêmico plagiado pelo aluno por ser dela a atribuição de acompanhamento, orientação e fiscalização da tese, inclusive com a aferição da autenticidade da matéria escrita, especialmente quando a orientadora também participa da banca avaliadora da tese de mestrado. Veja que é tão mal feita a decisão que fala tese de mestrado, não dissertação de mestrado. Quer dizer, são coisas mínimas. Então, eu não li o processo na íntegra, só vi a decisão, mas isso é... Veja,
É possível passar, você aprovar alguém e aquilo ter plágio. Então daí porque esses aplicativos, todo esse trabalho preventivo passa a ser importante, porque daí a pouco a imagem de um orientador pode ser abalada, né? Quer dizer, aí esse aluno publica depois numa revista a dissertação numa editora, e eu tenho um caso agora recentíssimo disso, um trabalho de uma cliente minha, o TCC dela foi plagiado numa dissertação de mestrado, um plágio de dezenas de páginas. Foi o maior plágio que eu vi na academia em 23 anos de advocacia. Não foi uma página, não foram duas, foram 60. Né? Aí quer dizer, a culpa foi do orientador da plagiária, que caberia a ele sair pesquisando em todos os lugares? Não, pelo amor de Deus, aí você já está... Vamos pagar uma hora extra então para o orientador para ficar fazendo isso, né? Ou então pague um licenciamento de um software para isso, bote uma equipe. Isso para mim eu questiono muito, portanto, essa decisão. Vamos lá. Critérios jurídicos para condenar em danos morais o autor de uma infundada acusação de plágio. Agora também precisa ter cuidado. Veja, eu já peguei trabalhos com plágio, obviamente eu não chego e digo plagioso para todo mundo ver e constranger. Eu acho isso um absurdo. Essa recriminação assim pública, espalhafatosa, isso pode ser considerado abuso de direito. Se for feito de uma maneira constrangedora, eu acho que você tem que, primeiro, dizer pessoalmente para o aluno que você detectou isso. Se você tiver certeza, você já dizer. Se você não tiver certeza, você abrir uma sindicância para averiguar. Agora, uma mera sindicância para se averiguar um plágio não pode ser considerado dano moral. Porque senão, meu amigo, você já imaginou isso? Qualquer sindicância, sumiu uma coisa na empresa, faz-se uma sindicância para ver quem foi que furtou aquelas coisas. Aí o empregado é ouvido, outros empregados, todos entram com ação de dano moral, se sentiram constrangidos. Não, pelo amor de Deus, vamos parar de mimimi, porque também, se a coisa foi feita com discrição, se todos foram ouvidos, isso faz parte da vida, gente. Agora, vamos lá. Então, exercício regular de um direito. Vamos lá, quando é que quem acusa injustamente pode ser punido, ou quem abusa no exercício de um direito, quando o exercício é irregular. Por exemplo, você plagiou e eu boto na internet para todo mundo ver que você plagiou, e aí queima o seu filme para todo mundo. Não precisa disso. Eu acho que também é um trabalho educacional na academia, né? É um constrangimento tão grande, gente, essa questão da desonestidade. Certa vez eu estava com um advogado famoso numa audiência trabalhista. Quando terminou a audiência trabalhista, esse advogado famoso falou assim, a juíza passou, ele falou, sabe essa juíza? Eu falei, sim, foi minha aluna. Eu falei, foi, professor? Foi. Peguei pescando. Aí ele falou assim, aí eu falei, pô, tá. Quer dizer, até hoje, 10 anos depois disso, ela já juíza, ela olhava para esse advogado, que foi professor dela, constrangida, porque foi pega com pesca. E eu digo para os meus alunos, a nossa carreira profissional começa em sala de aula. O que a inteligência artificial fez com o juiz pediu para fazer uma sentença, né, um assessor de um juiz por chat GPT, vocês devem ter lido essa notícia, e o chat GPT surtou e inventou uma jurisprudência. Jurisprudência, vocês sabem, uma decisão judicial. Foi lá, inventou e colocou, e aquilo não existia. E aí o CNJ chamou esse juiz, que é isso, rapaz, você está fazendo sentença por inteligência artificial. Aí a inteligência artificial criou uma decisão fictícia, como se já tivesse ocorrido aquilo alguma vez. Isso já aconteceu na era analógica. Um colega de faculdade chegou na turma de um professor de processo civil daqui da faculdade, um queridíssimo professor, e falou assim, na maior cara de pau, a pessoa, quando é jovem, não pensa, né? Mas eu lembro disso. Ele falou assim, professor, lá no escritório onde eu estagiei, é o seguinte, quando a gente não acha jurisprudência, a gente inventa. Isso em 97, que não tinha negócio de internet, com você procurando hoje jurisprudência, como é fácil hoje, né? O acesso à pesquisa de decisões, todos os tribunais, STJ, STF, tribunais. E ele
falou, se o professor deu um sapão, ele falou, é o que, menino? Você faz o quê? Você inventa? Ele é. Eu boto lá TJ, Mato Grosso do Sul, apelação número 9374, não sei o quê, e joga lá. E ele jogava aquilo para tentar fundamentar a decisão dele. Hoje, se você fizer isso, você vai lá e checa, né? Até porque hoje todo o processo tem uma numeração única do CNJ, você vai lá, existe mesmo essa decisão? Então, o que a inteligência artificial, que usa essa expressão que eu acho curiosa, né? Alucinou, né? Ou foi uma alucinação. Essa alucinação já existe na era analógica de gente tentando, né? Outra questão, o autoplágio. Eu vejo muita gente falando bobagem sobre autoplágio. O que é isso, autoplágio? Gente, primeiro que não existe autolesão, no sentido de que eu não posso ser condenado porque eu mesmo me feri, digamos assim. Então, e há também uma crítica, às vezes, exacerbada para quem volta a escrever sobre o mesmo tema. Eu escrevi sobre direito moral do autor na minha dissertação. Na minha tese de doutorado, eu escrevi sobre outra coisa. Mas, às vezes você diz, professor, samba de uma nota só. Primeiro que samba de uma nota só não é samba de uma nota só. Se você for ver aquela música que eu joguei, a harmonia dela são inúmeros acordes e fica numa nota só, mas depois muda e ganha outras. Então, essa crítica, esse professor só escreve sobre empreendedorismo. Você pode escrever sobre o mesmo tema a vida inteira e cada vez que você escreve é um olhar novo. Então, você dizer que é autoplágio, a safadeza do autoplágio seria o quê? É você pegar o mesmo artigo, mudar o nome, o título e publicar em outro lugar para pontuar 2 vezes. Isso aí é trapaça. Mas o que seria o autoplágio? Quando é que é vedado isso? Eu acho, inclusive, pedante eu ficar citando. Segundo o Rodrigo Moraes, eu acho isso, eu nunca faço isso. Eu falar de mim mesmo, assim, meu nome, eu boto. Se é uma frase que eu já escrevi e eu acho que está bem feita, eu não preciso reescrever, eu deixo. Agora, eu não vou botar aspas, mas eu boto lá uma nota de rodapé e digo, aquilo já foi publicado, até por uma questão de dever de informação para o leitor, para dizer, olha, eu já escrevi esse parágrafo que antes, vá lá e veja o artigo na íntegra, foi publicado, sei lá, em 2008, 2007. Eu acho que é uma questão ética de eu informar ao leitor. Mas o que seria autoplágio? O autoplágio seria punido em 2 hipóteses. Quando um concurso para professor titular ou livre docente da USP, sei lá, diz assim, tem que ser uma tese original. Aí você vê, a regra do edital é essa. Aí você pega uma tese de doutorado sua de 30 anos atrás, faz uma maquiagemzinha e traz um contributo pequenininho. Você está ferindo o edital. Não é bem autoplágio, é a questão que, a mesma coisa, você publica na editora Saraiva um livro de direito civil e você assina um contrato de edição que tem uma cláusula de exclusividade. Aí você pega 95% desse livro e publica com a editora Lumen Juris ou com a Juspodium, com a outra editora, com outro título. Você vai estar ferindo uma cláusula. Então, não é bem autoplágio, a questão é violação de contrato aqui ou violação da regra do edital no concurso para professor titular. Então, mas cuidado dessa coisa de ficar dizendo, autoplágio. Até porque você pode escrever uma dissertação sobre o tema e a tese sobre o mesmo tema, só que com outro olhar, com um novo enfoque, com um aprofundamento maior. Não existe isso, gente. Vamos lá. E aí eu gosto dessa frase do Manuel de Barros, que eu adoro. Ele diz assim, repetir até ficar diferente. Repetir é um dom de estilo. Olha que interessante. A gente dá a mesma aula no sentido, às vezes eu dou uma aula de contratos com uma turma e logo depois com uma outra, aí eu falo, meu Deus do céu, e aí a outra aula não é que sai um pouco diferente? Você mudou um pouco e a gente, né? E aí eu trago essa imagem do mito de Sísifo, né? Tem um artigo ótimo da Cássia Lopes que diz isso. Sísifo, poeta, não procura uma novidade na repetição, ele faz da repetição uma novidade. Então, na verdade, a gente sabe que tem muita repetição, que nossa vida é uma variação sobre o mesmo tema, a gente escreve. Mas, por exemplo, se eu fosse escrever esse livro, Os Direitos Morais do Autor, que eu escrevi com 29 anos, se eu fosse escrever hoje com 47, seria diferente. Eu não sou a mesma pessoa de 29 anos. Então, a gente vai mudando e a obra, que é uma projeção de nossa personalidade, vai mudando também.
E o direito moral é exatamente isso. O direito moral surge com essa visão de Kant, de que a obra é uma irradiação de nossa personalidade. Se a nossa personalidade muda, a gente pode querer mudar também, querer reescrever sobre aquele tema, dizer de uma outra maneira, ou até desdizer o que foi dito. Porque também existe o direito moral de arrependimento. E você, inclusive, pedir de retirar aquela obra de circulação. Sei lá, você defendia o aborto antes e agora é contra. Você defendia pena de morte e agora você é contra. Você era contra as cotas e hoje você é a favor. A gente muda. A gente evolui ou a gente regride, a depender do ponto de vista. Vamos lá. Já finalizando aqui, ele vai falar sobre inteligência artificial, mas eu trago aqui essa palavrinha que vem sendo um neologismo, promptologia, né? O prompt, ou você trazer um input, quer dizer que eu sou autor por causa disso, Você é uma grande arquiteta. Aí eu chego para você e digo, olha, eu quero minha casa de praia assim, eu gosto de música, eu quero uma janela grande, eu quero uma casa luminosa, eu detesto essa cor marrom, eu quero uma casa de vidro, sei lá, eu gosto disso. Aí você vem e desenha uma casa porque eu sou coautor, porque eu disse como é que eu queria a casa. Você que é a autora da obra arquitetônica, o fato de você ler assim, tentar com... Então, o que seria isso? Eu digo assim, eu quero, ChatGPT, um artigo sobre violência obstétrica. Aí ele produz um texto. Eu sou coautor por causa disso. Então, essa imagem do Frankenstein, o Vicente Pessoa, ele foi desclassificado agora do prêmio Jabuti, e ele colocou, mas ele não mentiu, veja, ele não disse fui eu, ele disse fui eu e o aplicativo. E houve críticas em relação a essa desclassificação. E veja que o Frankenstein, né, também foi uma autora mulher que não pôde assinar como mulher, porque na época a mulher não poderia ser autora. Tem até um livro que a gente lançou sobre propriedade intelectual no cinema, que esse filme tem um filme que conta a história da autora, muito interessante. Então, o que é isso? Como é que é isso? Porque é diferente, porque a caneta foi uma tecnologia que Orlando Gomes escreveu os livros dele. A máquina de escrever foi uma tecnologia que Jorge Amado escreveu os livros dele. O computador foi uma tecnologia que João Baldo Ribeiro escreveu os livros dele. Então, a tecnologia sempre está próximo do ser humano no ato de criação. Mas quem decidiu as histórias foram esses autores. Se bem que Jorge Amado dizia que às vezes o personagem não era ele que decidia. Que o personagem ganhava uma vida própria, às vezes o personagem morria, ele não queria que morresse, mas o personagem, ele dizia isso mesmo como se aquilo, ele já perdesse o controle mas na verdade, isso é uma metáfora, né? Então, como é que fica essa questão da autoria na inteligência artificial? O professor André Lemos, que é professor aqui da casa, ele fez uma crítica a essa postura do prêmio Jabuti, disse que foi eu acho que ele exagerou aí. Eu acho que essa crítica que ele diz, exagerou. Ele chamou de anacrônica e lamentável. Os organizadores da premiação, por banir a obra, não vislumbraram a oportunidade para a proposição de um bom debate, vinculando a imagem produzida com a ajuda da IA ao tema do livro Frankenstein, uma criatura que se volta contra o Criador. Perderam, assim, uma excelente oportunidade de lançar o debate na boa via. Bom, a polêmica se estabeleceu, mas de forma equivocadamente enviesada, na minha opinião. Ele disse, na minha opinião. Veja, eu acho que a falha que houve no Jabuti é dizer claramente a regra. Olha, não aceitamos aqui, a regra tem que ser clara do jogo. Como dizia o Naldo Sazagulha, a regra é clara. Então, já vem vários editais no mundo inteiro dizendo que não aceita a inteligência artificial como ferramenta para isso. E aí, se isso é certo, se isso vai tirar emprego ou não, isso é um debate. Tem uma live bem interessante que vocês podem assistir com esse designer. As críticas que ele recebeu da própria comunidade profissional. Dizendo, rapaz, você está fazendo isso, querendo tirar nosso emprego. Então, eu não sou um neoludista
um tecnofóbico, nada disso. Eu adoro o negócio de tecnologia e, aliás, o direito de autor sempre soube lidar com a tecnologia, porque o direito de autor sempre lidou com isso. A fotografia, quando surge historicamente, diziam que era um mero apertar botão. A primeira propaganda da Kodak dizia: aperte o botão que nós fazemos o resto. E a gente sabe que não é isso fotografia. Você me der uma máquina fotográfica maravilhosa, Esther, eu não vou conseguir fazer uma fotografia boa se eu não tiver um olhar bom de fotógrafo. A mesma coisa, você pega um violão maravilhoso para um péssimo violonista, aquele instrumento não vai soar uma música bonita. Você entregar para Mário Liu a tocar, aquele violão vai ser... Então não adianta um luthier maravilhoso com um péssimo violonista, não adianta uma máquina fotográfica. Mas como é que é isso? Será que você é coautor? Porque eu disse, eu quero uma monografia sobre isso. Isso é coautor? Isso é uma mentalidade mágica, gente. E você gerar um prompt, botar um input e aquele vem... Isso a gente precisa dialogar com nossos alunos, com os meus filhos. Eu venho conversando sobre isso, essa facilidade, né? Quer dizer... Que mundo fácil é esse que você vai ter? Eu quero sobre isso e vem um negocinho pronto? Com certeza os países desenvolvidos já estão incentivando que o aluno faça isso sem percorrer todo o itinerário que a gente sabe que para você avançar, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa crescer. E isso tem que ser uma ferramenta que nos ajude, que nos agregue, mas essa inteligência artificial, professor Leandro, está fazendo o que? Uma frase que Aldir Blanc falava jocosamente. Ele dizia o seguinte, Aldir Blanc, ele dizia assim: quem cita a fonte é água mineral. É interessante, ele era genial, né? Aldir Blanc era genial. Quem cita a fonte é água mineral. Você vê assim, água mineral, você compra a garrafinha, vem fonte, né? Aí diz lá o nome da fonte. A inteligência artificial está seguindo a risca isso, porque não cita a fonte. Vem cá, essa informação veio de onde? Eu quero saber. Não diz. De que livro? De onde? Quer dizer, isso é uma questão que nós, na área da academia, precisamos discutir. Você trouxe essa informação, mas vem de onde isso? Você está dizendo... Toda a Constituição, para eu falar sobre direito moral do autor, eu tenho que ler lá os franceses do século XIX. Então, você está falando que direito moral do autor surge, eu tenho que saber a história da jurisprudência francesa do século XIX. Então, é preciso estudar as fontes, é preciso citar as fontes. Então, a inteligência artificial eu vejo com parcimônia, não com rejeição. Já finalizando aqui, há um enunciado 670 do Conselho da Justiça Federal que diz que autor, independentemente do grau de autonomia de um sistema de inteligência artificial, a condição de autor é restrita a seres humanos. Ponto. O artigo 11 da nossa Lei de Direitos Autorais diz: autor é pessoa física. Macaco não é autor. Se o macaco faz um selfie, o macaco não tem proteção de direitos autorais. Por mais que o direito animal tenha evoluído, por mais que o direito animal hoje, o animal é um ser senciente, não é mais uma mera coisa que você pode... O direito civil evoluiu, mas o direito de autor é de pessoas, criação do espírito humano, e espírito vivo. Porque espírito morto criar só no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês sabem que houve um caso disso do Humberto de Campos. A viúva do escritor Humberto de Campos entrou com uma ação contra Chico Xavier, que estava usando poesias além túmulo, dizendo que era o espírito de Humberto de Campos. Aí a viúva falou: se é do meu falecido marido, eu quero direitos autorais. E entrou com uma ação. Essa ação chegou até o Supremo Tribunal Federal na década de 60, e o Supremo disse com total acerto: não cabe ao direito se intrometer nessas questões de fé. Existe vida após a morte? Não cabe ao direito discutir isso, cabe às religiões, né? Então, autor, gente, é pessoa física. Está lá o artigo 11 da lei, muito claro nisso. Uma lei antropocêntrica, a lei, o ser humano está no centro das atenções. E aí, finalizando, o artigo 7º da nossa lei diz criações do espírito, e o artigo 7º traz um rol de obras protegidas. Olha que expressão interessante: criação do espírito. Quem tem espírito é pessoa
física, é a pessoa humana, tá? E aí, eu já finalizando, eu termino com essa obra que está analisada no livro Propriedade Intelectual no Cinema, que eu tive a alegria de coordenar. Saiu esse livro pela Eduf aqui, bem bonita essa edição. E são vários professores do Brasil todo que analisam vários filmes que falam de direito de autor e de propriedade intelectual. Eu analisei 2, Viva a Vida é uma Festa, que é um desenho da Disney, e esse Rio Zona Norte, do Nelson Pereira Santos. E esse compositor aí se chamava Espírito da Luz Soares, o personagem vivido por Grande Otelo. Essa cena, para mim, é uma das cenas mais lindas do cinema brasileiro. É o final do filme, ele no trem, é lindo. E, na época, existia muito isso, violação de direitos autorais, porque o artigo 667 do Código Civil de 16, código que eu estudei na faculdade, código de Bevilacqua, que foi revogado em 2002, agora já há uma reforma para alterar o Código Novo de Direito de Autor, Direito Civil, que não é mais novo. O código que eu estudei dizia que se você casasse com uma mulher e descobrisse que ela já havia sido deflorada, você poderia anular o casamento em 10 dias. Esse era o Código de 16. Imagine isso na década de 90, um aluno lê uma bizarrice dessa, né? Então, o direito muda, a sociedade muda, e o direito sempre está em mora em relação às transformações sociais. Então, esse artigo 667 do Código Civil, que ficou em vigor no Brasil até 73, quando o direito de autor sai do Código Civil e é uma lei própria, que foi a 5988, era lícito, professor, a venda de autoria. Então, Noel Rosa vendia muito samba, vendia autoria e chamava os intérpretes de compositores. Ele criou esse neologismo, os compositores. Um negócio jurídico desse hoje é nulo. Se eu faço uma monografia para você, existem os ghostwriters, aí um outro tema que a gente poderia analisar, até porque o ghostwriter de Bruna Sufistinha, a gente fez uma live com ele pela comissão da OAB, ele perdeu uma ação, uma decisão muito mal feita no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele escreveu aquele livro da Bruna Sufistinha, e o livro virou um mega sucesso, virou filme e tudo, e ele acabou perdendo. Mas aí uma outra história. Mas o direito moral é um direito inalienável e irrenunciável, o direito moral à autoria. Se eu faço um contrato com você cedendo a autoria, esse contrato pode ter 10 testemunhas, reconhecer firma, é nulo. Nulo esse contrato, porque o objeto é ilícito, porque o direito moral é irrenunciável, inalienável. E por que irrenunciável e inalienável? Para proteger o autor. Que se fosse permitido a venda de autoria, o forte iria sempre montar. E como eu li no livro do Orlando Gomes, uma frase do Lacordaire dizia, é uma frase que me marcou quando era estudante, dizia: entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Se não tiver uma lei, o forte sempre, e aí a gente sabe que o direito do trabalho surge por conta disso, dessa assimetria, né? O trabalhador é um hipossuficiente, precisa ter leis protetivas, exatamente porque se o direito consumidor, a mesma coisa, a parte vulnerável para o consumidor, o direito de autor também, parte vulnerável. Agora, o aspecto patrimonial não, você pode ceder definitivamente, mas o aspecto moral você não pode ceder definitivamente, porque isso é violação do direito moral do autor. E o INPI também diz isso. O INPI já decidiu impossibilidade jurídica de indicação ou nomeação de inteligência artificial como inventora em um pedido de patente no Brasil. O que o INPI fez aí, o mundo inteiro está fazendo. Portanto, a inteligência artificial se cria ou se inventa algo patenteável, a inteligência artificial não pode ser considerada inventora. A pessoa jurídica pode ser apenas titular dos direitos da patente, tá certo? Aí, cérebro eletrônico, eu falei isso aqui numa live que eu fiz para o pessoal das editoras. Vamos lá, vamos passar. Então, essa música de Gilberto Gil, eu estou com o Gil aí em 2004, Cérebro Eletrônico, e aí eu finalizo. Passou o tempo, professor? Já de uma hora? Não. Já, né? Vamos lá, rapidinho.
Eu posso decidir, Gilberto Gil, controle humano ou controle maquínico? Essa que é a pergunta na época da IA. Essa é a pergunta para ver se aquilo tem proteção autoral ou não. Gilberto Gil fez essa música na cela, preso na época da ditadura. Emprestaram um violão para ele, ele fez o Cérebro Eletrônico, uma música linda que Marisa Monte gravou. E tem uma frase que diz: eu posso decidir. Veja, eu dizer para o ChatGPT, eu quero uma monografia sobre direito moral do autor, eu não estou decidindo nada. É um controle maquínico o resultado daquilo. Agora, o que esse ilustrador fez, ele demorou horas dando instruções até decidir o resultado final. Assim como na fotografia, hoje você usa o Photoshop, você pode alterar aqui e alterar ali. Então essa é uma pergunta que vai ser feita daqui para frente. O controle foi 100% maquínico? Se foi, não há proteção autoral. Se houve intervenção humana, decisão humana para encontrar aquilo pode ser sim protegido pelo direito de autor. Já falei disso, a gente pode passar, e agradeço e peço desculpas a vocês aí por ter passado o tempo. Deixo o meu contato aí com vocês para qualquer dúvida. Obrigado, professor Rodrigo. Só, talvez a gente está um pouquinho atrasado, mas se tiver uma ou duas questões aqui, o professor Rodrigo pode interagir com a plateia, por favor. Se identifiquem com o nome, porque a gente está gravando aqui, tá? O nome e a pergunta. Bom dia, meu nome é Eleonora. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim. Quando o professor Rodrigo falou da questão do orientador não ser um coautor, eu me lembrei de um caso bem emblemático na instituição de São Paulo, não estou lembrada agora qual foi a instituição, em que um doutorando usou umas imagens da UFRJ, do grupo de pesquisa, não deu crédito no trabalho, e depois de um tempo, quando isso veio à tona, eu me lembro que a doutoranda perdeu o título e o professor foi exonerado. Foi em São Paulo, na década de 2000, acho que de 2002, um tempo depois, isso veio à tona e teve esse caso. Então, para mim, eu não sou docente, eu sou bibliotecária, sou bibliotecária de referência e trabalho com orientação de trabalhos acadêmicos. Então, eu sempre falo da questão do plágio, e agora eu sou membro também do CEP, da FACED, do Comitê de Ética em Pesquisa, que foi lançado na semana passada, e essas questões, a questão do plágio é uma coisa que eu tenho tentado estudar e estou querendo aprender. Então, assim, eu sempre tive essa ideia de que o orientador era um coautor. A minha questão era essa, eu gostaria que você falasse um pouco mais, se possível, sobre isso. Obrigada. Bom dia, eu sou Rosângela Passos, professora da nutrição. Parabéns pela brilhante exposição. Estávamos todos aqui aprendendo muito, mas eu tenho muito interesse em saber algo mais sobre o que se diz autoplágio, que você deixou claro que não é isso, seria fraude, científica. Mas nós da área de saúde, geralmente, trabalhamos com bancos de dados muito extensos, com variáveis biológicas inúmeras, antropometria, etc. E aí, pacientes específicos, no nosso caso, eu e a professora Lucivalda, pacientes com doenças do fígado, por exemplo. Seria, na nossa opinião, e é essa a dúvida que eu queria esclarecer, se você utiliza dados diversos para responder perguntas diferentes, objetivos diferentes, isso, na verdade, seria a utilização de variáveis para artigos diferentes, mas títulos diferentes, objetivos diferentes, no método, algumas alterações. Isso é lícito ou pode ser considerado fraude científica? Acho que até a última pergunta. Dá para fazer o bloco só para a gente encerrar, porque... Professor Rodrigo, minha dúvida também é uma questão mais prática. Sua apresentação foi maravilhosa,
Mas no dia a dia nos deparamos com vários detalhes. Por fazer parte de programas de pós-graduação, inclusive eu já presenciei uma professora solicitando ao colegiado um posicionamento, por exemplo, com relação aos alunos que finalizam seus projetos, depositam as suas dissertações e teses e não dão seguimento aos artigos. E aí tem diferentes posicionamentos. Tem professores que dizem ele tem que permanecer na autoria principal, outros dizem não, eu tive que atualizar todo o material, coloquei ele como coautor, outros dizem eu aumentei, ampliei a amostra, rediscuti, o material é praticamente outro, ele não tem mais direito à coautoria. Então eu me sinto assim órfã sobre essas questões e eu fiquei interessada em saber se esse grupo de pesquisa de vocês dão assessoria jurídica, orienta. Queria muito, até para levar para o nosso programa, algo que pudesse nos ajudar de forma prática, né? Essa pergunta da professora Rosângela também é muito comum no nosso grupo. Obrigada. Estava sem caneta, me desculpe, a primeira pergunta foi a do caso, né, da coautoria lá da Federal. Veja, eu prefiro não falar sobre casos reais, concretos, porque sem saber, né, o que foi que teve, é muito complicado. Às vezes a pessoa pergunta a opinião, muita gente, né? E eu fico receoso de dizer opinião sem ler o processo, sem saber os detalhes, Mas eu quero dizer para você o seguinte: minha área, que é a área humana, é diferente dessa área de vocês, das ciências naturais, essa coisa toda do química, às vezes, porque o orientador, muitas vezes, né, o mais importante é a pesquisa em si, não o texto que você vai dar para essa pesquisa, entendeu? Então, essa é uma primeira premissa, mas veja bem, a pesquisa em si, o que o direito autoral protege é a maneira como você vai colocar essa pesquisa no papel. É o texto científico, é a obra científica escrita que é protegida, não é a coleta do material. Isso você pongar numa pesquisa feita por outra pessoa dos dados, isso é uma fraude acadêmica, um aproveitamento parasitário, uma coisa antiética, mas não é plágio, tecnicamente, porque eu não estou plagiando um texto, uma obra intelectual, mas e sim apenas o que foi colhido, um aproveitamento parasitário dentro da área acadêmica. Mas assim, a priori, eu falo sempre a priori, né? Por exemplo, é possível que um atualizador se torne coautor. Por exemplo, tem um professor lá da USP que um autor faleceu, um autor famoso na área de direito civil, ele foi atualizando o livro. Só que a atualização foi ficando maior, foi crescendo, ele virou coautor. Porque o contributo que ele trouxe, o aporte, ultrapassou aquele parágrafo 1º do artigo 15. Não é mais uma mera atualização. Estou trazendo capítulos novos, eu estou trazendo um contributo novo. Então, para responder a essa pergunta de vocês, eu teria que saber que aporte foi trazido. Ou se aquilo que eu trouxe mereceria ou não excluir aquela autoria. É um trabalho novo que eu não mereço mais citar aquele primeiro trabalho? Ou é uma ampliação em que eu devo ser coautor? Porque é isso que eu digo, eu tenho muito medo dessa questão da coautoria por conta dessas fraudes. Então, por exemplo, eu escrevi 2 artigos agora com o Pablo de Souza, que é um querido amigo lá da UFBA, professor de Direito Civil, eu confio nele. Então, a gente divide escrever um artigo em conjunto, mas, às vezes, você ser obrigado a ser coautor de alguém que você não concorda, e às vezes a gente vê isso na academia, né? Às vezes a gente vê na academia um orientando escrevendo algo que ele não concorda, porque precisa assinar um artigo com um professor, e aí, então estou falando da minha área jurídica, mas vamos fazer essa diferenciação.
de dados, de coleta, de pesquisa com o texto. Isso é a primeira premissa que eu trago para vocês. Tá? A mera ponga numa pesquisa feita, isso não tem nada a ver com plágio. Tá? E para saber se esse professor mereceria ou não excluir o aluno que escreveu, só analisando o caso concreto. Gente, o plágio só pode dizer casuisticamente, caso a caso. Eu não posso dizer até tantas linhas não é plágio, até tantos compassos não tem plágio. É o caso concreto, as peculiaridades do caso, tudo. Então é tudo isso, né, com muito cuidado tem que ser feito, e sempre partindo do pressuposto da presunção de inocência. Eu sempre parto do pressuposto de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E não como a imprensa faz. Por exemplo, nesse livro que eu estou escrevendo, da música popular brasileira, eu conto um caso do Skank, que saiu, aqui, foi na Bahia esse processo. O cara falou assim, todas as músicas do Skank, do disco Samba Paul Connect, foi um disco todo de hits. O cara disse que era plágio. A Folha de São Paulo faz uma matéria assim, poeta baiano acusa o Skank de plágio. Uma página inteira no caderno ilustrado, na Folha Ilustrada. Poeta baiano. Poeta de quê? Qual foi o livro que ele publicou? Nenhum, nada. Um picareta da Bahia que chegou, falsificou a autenticação, falsificou, antedatou e fotocopiou e botou um selo lá da autenticação com a data anterior ao disco do Skank. O advogado, o primeiro, acreditou na história, entrou com ação contra o Skank. O processo demorou mais do que a banda. O processo terminou agora, a banda terminou antes. Você vê como é rápido a nossa justiça aqui, né? E foi uma trapaça. E o Chico Amaral, que era o letrista do Skank, ele escreveu uma carta na época à Folha de São Paulo bem dura, um direito de resposta, para dizer, e a Folha, poeta baiano acusa, a população lê o quê? Os caras já estão ricos, ainda ficam roubando o compositor da Bahia. Então eu não tenho essa visão. No meu escritório, o que eu já ouvi de casos fantasiosos de plágio, de gente querendo jogar o barro na parede para ganhar dinheiro, tem de tudo. Então o advogado é o primeiro juiz de uma causa. Para eu aceitar pegar uma causa, eu tenho que estar convencido de que a pessoa foi plagiada mesmo. E às vezes eu digo, não vá, rapaz, não vá, porque isso não é plágio, parece, mas não é, não vale a pena. Então a gente tem que ter muita serenidade para analisar o caso concreto, ver, notificar a parte antes, para a parte apresentar uma defesa prévia, para saber o que ele pensa sobre aquilo, né? Agora há outros casos que não, que são plágio assim, vergonhosos, que não precisa, são indiscutíveis, tá bom? Muitíssimo obrigado, professor Rodrigo. Acho que foi muito bacana esse início de conversa aqui. Vamos dar continuidade agora. O professor Rodrigo tem um livro também muito bom sobre a questão da propriedade intelectual no cinema. Então ele traz filmes e a forma como eles abordam e discutem. Um livro interessantíssimo, vale a pena ser lido.